Maria, deputado, tudo bom? Tudo bem, Gabriela, graças a Deus. Que alegria estar com você novamente, uma vez que naquele dia nos falamos por telefone. Pois é. Gente, uma vez a gente conversou pelo telefone, eu falei, a gente precisa fazer uma live. O mundo precisa ouvir o que o senhor está falando, não é possível. E essa carequinha reluzente aí, aparece a luz e fica tudo brilhando. Não precisa nem passar pó nessa careca. É fogo, não desejo isso para ninguém, nem para os meus inimigos. Gente, para quem não conhece, esse é o deputado mais ativo do Rio de Janeiro, estadual, certo? Eu quero muito que venha para a federal. Não sei quais são as pretensões políticas, mas nós vamos falar aqui hoje sobre como é ser católico dentro da política. Mas você é um dos poucos católicos que eu conheço que está tendo um mandato, certo? No legislativo. Tanto é que eu não conheço no executivo alguém católico que pode dizer, o cara é católico mesmo. E, assim, eu tenho percebido que temos muitas dificuldades, né? Porque nós sabemos que não é uma guerra política, é uma guerra, sobretudo, espiritual. E eu queria perguntar para você como está sendo o seu mandato desde 2018 até agora e se tem realmente uma pretensão para vir para a federal ou não. E como seria também essa batalha, porque para ser, por exemplo, subir mais um degrau, precisa ter uma base, né, Márcio? Eu quero saber como é que está sendo construída essa base no Rio de Janeiro. Então, Gabriela, o mandato desde 2018 tem sido muito difícil. Na verdade, desde a campanha, eu posso assim dizer, foi uma campanha para que aquelas pessoas que estão nos vendo possam compreender. Eu fiz a campanha que foi considerada por um jornal aqui do estado do Rio de Janeiro a mais barata do Brasil. Eu gastei menos de R$3.000, R$3.288, mas eu ainda devolvi 800 e poucos reais para o partido. Não que eu não quisesse gastar mais, mas eu não tinha condições. Então, aqui eu gastei R$4.000 de doação que eu recebi. Então, eu não tive, e essa verba que eu gastei foi uma verba de doações das pessoas da paróquia, de amigos. Tem doação, se não me engano, de 5 ou 10 reais, mais ou menos. Que me lembra aquela parábola do Evangelho, daquela senhora que deu uma dracma, né? Que era o que ela tinha. E o Jesus fala que ela deu tudo, porque o valor, apesar de ser baixo, era tudo que aquela senhora, que aquela viúva possuía. Então, tem esse tipo de doação. As pessoas confiaram, as pessoas acreditaram no trabalho. E eu fui, como diz um santo, nós devemos frutificar onde o Senhor nos plantar, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós possuímos. Então, meus recursos, apesar de serem escassos naquele momento para fazer campanha, e de fato o eram, mas me ajudou bastante, me ensinou muito e fez com que eu me virasse com um pouco que eu tinha. Mas foi uma campanha, apesar de contar com poucos recursos, era uma campanha que tinha muitas ideias, muita vontade de fazer uma diferença, muita vontade de levar à frente aquilo que nós aprendemos na igreja por meio da sua doutrina social, por exemplo. Então, já desde a campanha, né, Deus foi me preparando para essas dificuldades que viriam depois com a vitória. E isso realmente se mostrou e se comprovou com o passar dos dias após eu ter tomado posse e ter começado, de fato, a exercer o mandato. Então, essas dificuldades que acontecem é porque nós, e você também, e vários outros políticos católicos espalhados pelo Brasil, eu falo católicos porque eu tenho contato com alguns e nós estamos fazendo, e a pergunta que você me fez, a colocação que você fez, passa por isso, então vamos falar dos políticos católicos. A forma que nós fazemos política é baseada em princípios, em valores. Nós nos esforçamos para ser virtuosos a cada dia, a todo instante, em tudo aquilo que nós fazemos. E não tenha dúvida que quando nós procuramos agir dessa maneira, as dificuldades aparecem. Por quê? Porque, infelizmente, e não generalizando, mas infelizmente, o mundo político
como um todo, ele ainda não se deixa pautar por valores, ainda não se deixa pautar por uma vida virtuosa, ainda não se deixa pautar pelo desejo do céu, de chegar ao céu. Nós somos chamados à eternidade, nós somos cidadãos do céu, como está lá em Colossenses. E nós não experimentamos isso ainda de forma mais ampla, mais generalizada no mundo político. Quando aparecem pessoas, e falo isso sem nenhum tipo de arrogância, sem nenhum tipo de soberba, porque também estou lutando para agir dessa maneira, para ser virtuoso. Estou lutando a cada dia para que Deus possa me modelar de acordo com a vontade dele. Então, mas nós não vemos ainda essa atuação pautada por princípios, por valores irrenunciáveis no meio político. E quando aparecem pessoas lutando para fazerem isso, evidentemente que nós iremos nos chocar com outros interesses escusos, com pessoas que valorizam muito mais os vícios do que as virtudes, que valorizam muito os pecados do que uma vida de santidade, que não desejam que pessoas tementes a Deus estejam nesse meio e muito menos tenham como norte, por exemplo, a doutrina social da igreja, o catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura, ou, no nosso caso, nós poderíamos resumir, que tenham como norte a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Então, isso incomoda e cria novas dificuldades. Se já não bastassem as dificuldades que nós encontramos todos os dias enquanto parlamentares, por exemplo, hospitais sucateados, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais funcionários dos hospitais e da rede pública hospitalar que não são valorizados, pacientes que não encontram leitos, que não encontram vaga no CTI, que não encontram um atendimento adequado, enfim, a insegurança pública, policiais desvalorizados, sendo achincalhados por políticos de esquerda que tentam a todo instante, com vários setores da mídia, jogar a população contra os policiais, a corrupção que ainda existe e que mata milhões de brasileiros todos os anos, como matou agora na pandemia. Enfim, se já não bastassem todos esses problemas que nós encontramos e com os quais nós temos que lidar, nós, por causa da nossa postura, por causa da nossa forma de fazer política, ainda encontramos problemas adicionais. E é justamente esse laicismo existente que não atura, que não admite, que não gosta, que cristãos como um todo e que católicos façam política e se posicionem a partir daquilo em que acreditam. Então, nós temos essas dificuldades, mas nós sabemos também que nós não paramos nessas dificuldades. Né? O cristão, e principalmente o católico, ele não para. Ele sabe que depois da cruz, que depois do sacrifício, que depois da renúncia, vem a vitória, vem a ressurreição. Então, nós lutamos e sabemos das dificuldades, mas não perdemos a fé, não perdemos a esperança e não perdemos a caridade. Essas três virtudes teologais importantíssimas. Bom, passando para o outro ponto do seu questionamento, eu pretendo continuar como deputado estadual. Eu estou muito feliz como deputado estadual e nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, minha irmã, um trabalho muito grande para ser feito. Para lembrar para todos, nós tivemos nos últimos anos 5 governadores presos. Nós tivemos políticos presos, nós tivemos secretários presos. Então, assim, o trabalho, a messe é muito grande e os operários são poucos. Então, eu pretendo continuar como deputado estadual, a não ser que Deus queira que eu me embrenhe
e que assumam uma nova missão política. Mas, no momento, não tem nada no horizonte, graças a Deus. Graças a Deus. E também não me vejo, aí sim, isso eu falo categoricamente, eu não me vejo como, por exemplo, deputado federal, não me vejo. Eu quero trabalhar aqui no Estado e fazer muito pelo Estado, se Deus assim o permitir. Que coisa boa. Deputada, a gente conversou só uma vez, né? A gente se acompanha pela rede social, mas eu tenho tanta alegria em falar com você. Eu fico realmente emocionada quando eu converso com pessoas tão... É de Deus, né? Deus escolhe os melhores soldados para as batalhas mais difíceis, de fato, como diz o Papa Francisco. E aí no Rio de Janeiro, uma realidade completamente diferente que de Goiânia. Aqui em Goiânia, as pautas ideológicas, elas são muito fortes. Então, não é possível que eu faça o meu trabalho como uma vereadora de fiscalizar sem realmente lutar pela questão ideológica. Porque nós temos uma moderação muito grande por parte de políticos que são até cristãos, né? Que tem pastor no nome, etc., mas nós temos uma minoria muito agitada que quer empurrar cada vez mais uma agenda progressista em todos os lugares, né? Aqui em Goiânia não seria diferente. Igual você falou, tem muito trabalho a ser feito, mas aqui em Goiânia, quando a gente compara para o Rio de Janeiro, não tem milícia organizada tão operante igual tem aí, não tem tráfico de drogas tão forte igual tem aí. Não tem, por exemplo, eu tenho enfrentado o sistema desde que eu entrei aqui, por graças de Deus, eu estou tranquila, nunca sofri um atentado, né, deputado? Fala aí para esse pessoal que está assistindo o que aconteceu com o senhor dia desses, né? Que foi por aí que eu fiquei conhecendo, não é possível, meu Deus do céu, o carro tem que ser blindado. Porque as pessoas acham que estar na política, acham que política é tudo igual. Eu tenho tanta resistência quando eu saio na rua com um conversa pessoal. Eu fico tão cansada, porque é um trabalho psicológico tão grande, é tão pesado você carregar tanta energia ruim das pessoas, ou ser humilhado o tempo todo, apesar da sua posição, apesar de você estar lá à disposição para servir. Você acaba encontrando vários preconceitos já formados de uma política suja, de uma política corrupta. Então, o trabalho de rua, o trabalho de um por um, de individual ali, é muito necessário. E eu, como católica, eu entrego isso para Cristo. Se eu for humilhada aqui, eu entregarei para Cristo. Se for difícil, eu entregarei para Cristo. Se duvidarem de mim, eu entregarei para Cristo, porque nunca iremos sofrer mais do que Cristo sofreu. E nós estamos aqui realmente para ser um meio de salvação, um meio de entrega da palavra, do evangelho, através daquilo que nós estamos fazendo diariamente. Conversar com as pessoas, levar a palavra de Deus para as pessoas e entregar serviço também. E o pessoal realmente acha que igual o Russell, né, que diz que o homem se corrompe ao meio, mas não é isso. Nós estamos aqui, como diz o professor Olavo de Carvalho, para sobrepor o sistema e para sermos a mais do que aquilo que as pessoas esperam de nós. Então, contem um pouco para a gente, o pessoal que está nos acompanhando, como que foi passar por isso, como que foi levar isso para a família, e como é ter que dividir a mesma coisa de ser filho, pai, esposo, e ao mesmo tempo tendo que lutar numa política tão corrompida igual em Rio de Janeiro. Então, Gabriela, você tocou até naquela situação que ainda está em investigação e que aconteceu comigo. Eu até aproveito esse ensejo também para trazer alguns pontos que as pessoas às vezes desconhecem. Nós temos vários problemas, como eu falei, mas um desses problemas é que também uma parcela da população, talvez porque já foi muito enganada ou por diversos outros motivos, essas pessoas acabam colocando todos os políticos no mesmo saco, no mesmo balaio, não é mesmo? E nós sofremos por isso. Nós, eu, você e outros, acabamos pagando por algo que nós nunca fizemos. Não é simples você ser olhado com desconfiança. Não é simples você, às vezes, ser tratado, me desculpe o termo, mas como leproso. Não é simples você ser
injustamente discriminado, quando você se esforça para viver a sua profissão, a sua função política da melhor maneira possível. Quando você não tem nada na sua vida pregressa que te desabone. Pecados, claro, pecados nós temos, senão nós não confessaríamos com frequência. Nós temos pecado. Mas não tem nenhum, por exemplo, histórico de mau caratismo, não tem nenhum histórico de ladroagem, de corrupção monetária, nada disso. E mesmo assim, em algumas ocasiões, percebemos nitidamente que nós somos tratados como um ladrão, que nunca fomos e, se Deus quiser, nunca seremos. Então, esse é um fator importante. Outro fator, e aí que tem a ver com o que eu acabei de falar e tem a ver com isso, com essa colocação que você fez. Bom, partindo desse princípio que nós fazemos de tudo para conduzir nossa vida de maneira reta, baseada em valores morais, não é mesmo? Nós usamos aquilo que, por exemplo, no seu caso o município, no meu caso o Estado, coloca à nossa disposição. Eu não nasci em berço esplêndido. Eu me orgulho, eu me alegro, eu bendigo a Deus por ter me colocado na família em que eu estou, por ter os pais que eu tenho, as irmãs, os tios, os primos, primas, amigos, enfim. Eu bendigo ao Senhor por isso. Mas eu não venho de um meio familiar de posses. Por que isso? Porque, de vez em quando, eu ouço discussão, que é um pensamento liberal, que não é o meu. Né? Meu pensamento é católico. E se quiser uma definição, de repente a pessoa esteja aí perguntando, mas o que seria isso, católico? Aí eu falei até para o rapaz, olha, lê o Catecismo da Igreja Católica, que você vai saber como que eu me porto, porque ele queria uma definição. Aí eu falei, bom, mas para que você compreenda, que você não está compreendendo, não vai ter tempo para ler o Catecismo agora, eu me definiria, então, como conservador. Eu não sou liberal, sou conservador. Por exemplo, na economia, que ele estava interessado, olha, nem o Estado mínimo, nem o Estado macro. Um Estado no tamanho ideal, por exemplo. E aí entra essa questão que as pessoas vão entender por que eu falei tudo isso, contextualizei dessa forma, para que as pessoas entendam. Se eu não estivesse de carro blindado, nós poderíamos ter pessoas atingidas, né? Nós poderíamos ter uma situação muito mais drástica do que foi. Por que eu estou falando isso? Márcio... Podia ter morrido, né, Poderia ter morrido, mas eu vou te explicar por quê. Veja, nós vínhamos com um veículo numa rua normal, mais à frente, a uns 30 metros, surge um cara no meio da rua. E aí nós estávamos devagar, acabamos de passar por cima, por um quebra-mola. Então o carro estava muito devagar. Era um Tiguan de 7 lugares e estava com 7 pessoas dentro. Porque quando eu saio do gabinete, normalmente eu vou deixando os assessores em casa ou próximos da residência. Né? As pessoas que me ajudam, que são meus amigos, que são da igreja. Então, sempre que eu posso, eu faço isso. Bem, quando nós acabamos de passar pelo quebra-mola, surge esse cara, eu estranhei, falei assim, pro Anderson, que estava dirigindo, Anderson, freia. Ele freou, não foi nem bruscamente, uma freada muito leve, o carro estava devagar. Esse cara meteu a mão na pistola e começou a atirar. E aí eu falei, né, porque eu sou inspetor da Polícia Civil também há 18 anos, aí eu falei que o meu receio, nesse momento, seria o motorista travar, o Anderson, que estava dirigindo, travar, né? Que nós chamamos no meio policial de colar as placas. Então, no meio policial, o jargão que nós usamos para uma situação dessa é colar as placas. Já teve casos, alguns, né, a pessoa fica paralisada, não consegue ir para frente, para trás, não consegue fazer nada. É quase um estado de choque.
Meu receio era o Anderson, que estava dirigindo, acontecer isso. E aí eu fui falando com ele, assim como eu vou falar contigo, falando, ó, Anderson, fica tranquilo, deixa ele atirar, assim mesmo, deixa ele atirar, porque o carro é blindado. Se liga em dar ré. Vai dando ré e deixa ele ficar atirando. Ele está atirando de pistola, não vai furar a blindagem. Se liga na ré, vai dando ré, vai dando ré. E nisso, o cara atirando, né? Atirando, e deu uns 6 tiros, mais ou menos, no carro. Nós demos ré. Só que o cara veio correndo e atirando. Ele não se contentou em ficar atirando uma distância de 20 a 30 metros. Ele começou a correr atrás do carro, porque o Anderson estava dando ré e atirando. E aí um amigo meu de infância, o Fábio, que é policial também, como eu, ele estava no carona e falou, Márcio, ele está muito perto. Ele já estava assim uns 5 metros do carro. O Fábio, olha, eu vou atirar. Abaixa aí que eu vou abrir o vidro. Aí abriu o vidro e deu um tiro. Quando deu o tiro, a arma do criminoso caiu. O Fábio falou, eu acho que acertei ele no braço. Ou nessa região aqui. A arma cai, ele abaixa, pega a arma, e nisso nós conseguimos abrir uma distância boa. Vem um táxi em socorro a ele, ele entra no táxi e vai embora. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, se o carro não fosse blindado, se nós tivéssemos esse pensamento, né, de que não devemos usar nenhum tipo de recurso público, ainda que seja para coisas boas, eu estaria com um carro comum, muito provavelmente não ia poder falar isso, o rapaz que estava dirigindo poderia se desconcentrar, o tiro pegando, quebrando o vidro, ele ia ter que se abaixar, né? Nós íamos ficar bem vulneráveis, porque o carro ia parar, e imagina a situação, o carro ia parar, o cara atirando, estraçalhando vidro, estraçalhando tudo, vidro trincando, você sem conseguir enxergar, né? A situação seria mais complexa, porque tinha eu, policial, e o Fábio, mas o restante que ele estava não é policial, não está acostumado com isso. Eu, de certa forma, já estou acostumado, porque 18 anos, 16 anos na polícia, civil, como inspetor, trabalhando na rua, em investigação, já participei de várias operações. Então, eu já sei mais ou menos como deveria reagir, ou como manter meus nervos numa situação como semelhante a um aço, né? A gente fala nervos de aço. Mas os outros não. Então, a situação poderia ser muito mais dramática. Bom, as investigações estão em curso. Eu não posso ainda falar muito sobre isso, porque apareceram algumas situações novas e muito estranhas envolvendo esse caso. E eu tenho que esperar mais um pouco pela conclusão, porque ainda não há conclusão. Então, todas as possibilidades são possíveis. Até mesmo um assalto, uma tentativa de assalto muito violento, né? Mas também é possível. Agora, a situação é estranha. Então, aqui no Rio de Janeiro, você, e em outros lugares, né? Também não quero passar a imagem para que as pessoas fiquem, nossa, ele é o bonzão, ele é o perseguido, né? Não, as pessoas aqui são evoluídas, pelo amor de Deus. Não tem essas frescurites aqui. Mas, assim, eu tenho que tomar alguns cuidados, porque a situação, porque aqui no estado do Rio de Janeiro é bem complexa. Não só a questão política, né, mas a vida social, enfim. Tem um povo maravilhoso. O estado do Rio de Janeiro é lindo, tem belezas naturais que ainda não são devidamente exploradas, mas que todos já conhecem, né? Suas praias. Tem aqui o centro do Rio, que é um centro histórico, que também não é ainda devidamente explorado. Tem outras riquezas várias. Tem lugares que podem ser melhorados, você pode atrair investimento, enfim. O Estado é rico. Mas alguns políticos, na sua história, não estiveram à altura do Estado, não estiveram à altura da capital do Rio de Janeiro, infelizmente. Então, é uma realidade nossa aqui, mas nós temos também aqui na LERJ esse embate ideológico, minha amiga, e bem intenso, né? Não é fácil, não é simples, eles não são majoritários, não são.
tá? Não são tão pequenos como dizem, mas também não são majoritários. Mas tem um detalhe. A esquerda, ela é uma minoria poderosíssima, muito bem organizada. Eles já estão no poder há muitos anos. E o professor fala, né? Uma minoria organizada contra uma maioria desorganizada. Exato. E aparelharam tudo. Então, em muitos momentos, é uma briga desleal. Né? Nós estamos vendo aí algumas decisões do STF. Não precisa nem muito, nem procurar muito. E que se reproduzem em alguns tribunais, e que se reproduz em alguns membros do Ministério Público, e que se reproduz de maneira assim mais ampla nas defensorias públicas, enfim. É como eu digo, são pessoas poderosas. Graças a Deus, a partir de 2018, no mundo político, nós vimos surgir pessoas que, de fato, né, nós vimos surgir um joio disfarçado de trigo, vimos. Lobos em pele de ovelha, vimos. Mas tem, sim, pessoas verdadeiramente conservadoras, pessoas que estão buscando viver aquilo que aprendem nas suas denominações cristãs. Nós vimos surgir verdadeiros católicos, aí está você, por exemplo, a Cristonier. Então, nós vimos surgir algo que nos dá esperança. Mas essa mudança ainda vai demorar alguns anos. E algumas pessoas, talvez, que estejam nos vendo e aquelas que nos verão, precisam compreender isso. Nós já pegamos uma estrutura corrupta e corruptora montada. Um sistema muito poderoso. Então, nós temos tido vitórias importantes? Sim. Há muito para fazer? Sim. Mas as pessoas precisam ter um pouquinho de paciência. Um pouquinho de paciência comigo, com você, com o presidente da República. Precisam ter paciência. 40 anos, por exemplo, de infiltração comunista, marxista, gramscista, enfim, as mais diferentes correntes marxistas, não se muda da noite para o dia. Agora, nós temos excelentes iniciativas, nós temos excelentes vitórias, e eu tenho certeza que se você continuar sendo muito bem votada, se as pessoas quiserem me confiar mais um mandato, e nós continuarmos buscando fidelidade a Deus e à Igreja, nós vamos conseguir avançar bem mais. Eu, você, a Cris e tantos outros políticos conservadores, católicos e etc. Mas é preciso esse voto de confiança e é preciso que as pessoas continuem nos acompanhando e nos impulsionando. Não é mesmo? Sem isso, nós não chegamos a lugar nenhum. Rezando, né, Márcio? Tem que rezar. Gente do céu, a política é apenas um meio, né? O fim. Exato, Gabriela. A gente falha no terço, a gente falha nas penitências, a gente falha nas orações, a gente falha nos jejuns, nas mortificações. Cara, é muito difícil. A gente brinca aqui no gabinete, fala que todo mundo aqui tem que estar de graça. Não pode. Tá pecado, vai se confessar. Liga pro padre, agenda, marca. Porque é um embate muito forte todos os dias. Diariamente você vê uma coisa... No meu trabalho aqui, desde o início, desde quando eu fui nomeada, começaram os ataques. De tudo quanto é lado. Fogo cruzado, fogo amigo, fogo do inimigo. De tudo quanto é lugar. E tudo isso em menos de 5 meses de mandato. Eu falei, caramba... Pode mandar, Jesus, que a gente vai sair mais forte dessa. Amém? Glória a Deus, aleluia. E tudo que acontece na nossa vida é para fortificar, não é? Porque você vai ser, sei lá o que, forjar realmente o seu caráter. Eu vejo alguns movimentos não, alguns políticos de esquerda, aqui na minha cidade mesmo, ou em outros lugares, questionando e falando que a direita, a extrema-direita, se organizam para fazer isso, é um ataque coordenado. Nossa... Não é. A direita não tem organização. A direita não tem ataques coordenados. Não tem. Quem dera se nós, assim, fôssemos, né? Se tivéssemos. Porque os pensamentos são os mesmos. Os princípios, as pautas são as mesmas. Então, acaba que um defende aqui, o outro defende lá, porque é um caso que gera repercussão e a gente se mobiliza.
Mas imagine só se nós, ou quando nós tivermos, de fato, uma coordenação. A gente tem... Sabe o que a gente podia ter? Tem que ter um grupo do WhatsApp. Vereadores, deputados, tal. Ou um grupo do Telegram, de transmissão. Todo mundo falando isso aqui, ó. Mesma pauta. Todo mundo vai defender isso aqui, ó. Mesma pauta. E isso precisa ser criado. Já devia ter sido criado em 2018. Não tem, por conta de tamanha vaidade, soberba e prepotência, que precisam ser trabalhados na questão das virtudes. Tem que ter humildade, tem que ter benevolência, tem que ter paciência. Tudo isso para pautar um projeto, porque nós, católicos, nós, cristãos, não temos que ter projeto pessoal, nem honrar a nossa imagem. Nós temos que honrar a Deus e o projeto da verdade, certo? Que é levar as coisas para o alto, para o bem, para o belo, pela verdade. Então, infelizmente, hoje, tanto quanto político de esquerda, tanto quanto político de direita, tem péssimos vícios aí que atrapalham o bem comum. As pessoas falam que bem comum é da esquerda. Não, é uma narrativa que eles usaram, mas a pauta é nossa, né? Da doutrina social da Igreja Católica. O bem comum, não deixando de lado o indivíduo e também agir pelo coletivo através da justiça social. Mas isso é totalmente desvirtuado hoje pelos movimentos de esquerda. E eu quero começar, a gente precisa começar. Você daí do Rio de Janeiro, aqui de Goiás, Belo Horizonte, Mato Grosso, do Sul, sei lá o quê. Precisa ter. Vamos defender isso e vamos isso. E bora. Aí eu acho que a gente teria um efeito muito maior também na questão da ocupação de espaços que a esquerda já tem. Porque eu vejo muito político sendo pautado pela imprensa. A gente tem que aprender, não pode. A gente que tem que pautar a imprensa, ou a gente que tem que pautar as coisas que vão ser exteriorizadas a partir do nosso gabinete e também educar o público, educar o eleitorado. Muitas vezes, quando eu saio, as pessoas acham que eu vou falar o que elas querem ouvir ou agradar elas, porque eu preciso. Não, né? Vamos conversar aqui, a verdade é essa. E o povo precisa ser educado, tanto quanto eu preciso ser educado diariamente. Eu quero saber um pouquinho da sua visão para 2022. Como é que está sendo? Então, Gabriela, você falou uma coisa muito importante, né? Você tem falado coisas interessantíssimas. A política não é um fim. Para nós, não. Ela é um meio de servir melhor a sociedade, um meio de servir melhor a Deus, sem perder de vista que, no nosso caso, nós estamos na política também, estamos para fazer pelo social, né? Como eu te falei, como você sabe muito bem, a partir da doutrina social da igreja, a partir daquilo que nós acreditamos, para fazer pelo social, para melhorar o atendimento médico, hospitalar das pessoas, melhorar a educação, cuidar do saneamento básico, todas essas da segurança pública, tudo isso que diz respeito à nossa vida diária, cotidiana, que para nós é muito importante, fiscalizar para ver se o chefe do Poder Executivo tem cumprido suas promessas, tem feito realmente aquilo que deve, tem lutado pelo bem comum. Além desse contexto, além disso tudo, nós sabemos que nós, eu, você, Cris e outros, também estamos na política para evangelizar. Também para isso. Então, a gente não pode perder de vista. E quando você fala de criação de um grupo, de ter pautas comuns, de ter uma maior unidade, isso eu também já venho pensando e falando já há algum tempo. Foi uma das nossas falhas de 2018 até agora. Isso faz com que nós sejamos mais organizados e deixemos de agir de forma atabalhoada, na improvisação. Isso faz com que nós também vençamos a nossa vaidade. Né? Até a Sagrada Escritura diz em Provérbios, capítulo 16, que a soberba precede o abatimento. Antes da queda, a arrogância. A arrogância, a soberba, precedem a ruína, a queda. Uma pessoa soberba e arrogante, muito vaidosa, não vai para lugar nenhum. Muito menos no mundo político. Né?
Então, você está corretíssima. Nós precisamos desse grupo, nós precisamos dessa organização, nós precisamos dessa unidade. Nós precisamos dialogar mais entre nós, discutir ideias, nos aproximar da base. Naquele dia, por telefone, nós conversávamos sobre isso. Nós não podemos perder contato com a base, nós não podemos perder contato com as pessoas que nos elegeram. Um dos motivos que me fizeram entrar para a política foi justamente esse. A região onde eu moro elegia todos os anos muitos vereadores, muitos deputados estaduais, federais, e depois que essas pessoas eram eleitas, elas sumiam. Nós não podemos repetir esses gestos tão ruins, tão perniciosos, tão degradantes, porque você acaba coisificando os seus eleitores. Você acaba coisificando as pessoas, no pior sentido que essa palavra possa assumir, pessoas que confiaram em você, que você iria lutar por elas, que as representaria. Então, nós não podemos perder contato com essa realidade. Graças a Deus, Gabriela, eu tenho feito um esforço tremendo e tenho conseguido me manter muito próximo dessas pessoas. Já mesmo a partir do local em que resido. Eu continuo morando na mesma residência, né? Minha residência ali deve ter uns 35, 36, 37 anos, no mesmo local. Então, isso facilita, né? As pessoas batem na minha porta, não é condomínio, é rua aberta. Então, me imagine. Às vezes, as pessoas vão lá na minha casa levar as demandas. 9 da noite, 10 da noite, 7, 8. Eu fui eleito para isso, né? Telefone é o mesmo chip, é o mesmo número. E está disseminado por diversos lugares. Então, assim, na medida do possível, eu faço esse esforço. E eu mantenho, eu transito, porque isso é importante. Para que as pessoas vejam que a minha relação com elas não é de interesse em votos. Isso, para um católico, seria inconcebível. Uma relação baseada no interesse, na troca. Sabe? Então, você está correto. Quanto a 2022, as minhas pretensões são essas. A minha pretensão é ser reeleito, ajudar o presidente Bolsonaro a ser reeleito também, ajudar a Cristo Nieto a ser reeleita, quem sabe, ajudar de alguma maneira para que você seja reeleita, ou como vereadora, ou como deputada estadual, ou como deputada federal também. Aí eu já estou invertendo a pergunta. Eu que te faço a pergunta, o que você pretende para 2022? E aquilo que você pretender terá o meu apoio, terá o apoio das pessoas que eu conheço. Porque pessoas como você têm que chegar ao topo, têm que atingir o topo. Nós precisamos de pessoas qualificadas, honestas, corretas, nos principais postos de comando desse país. É assim que nós vamos avançar. Desculpa, é assim que nós vamos continuar Bebe crescendo. água, Márcio. Eu já bebi 600 ml de água aí, você não bebeu nem um copinho até agora. Vou tomar aqui meio copo, eu acabei me engasgando. Mas nós precisamos dessas pessoas qualificadas, mas não são pessoas somente tecnicamente, profissionalmente qualificadas. Nós precisamos dessa qualificação no caráter, sabe? Na alma, na essência. É assim que... Essas são as pessoas que me chamam a atenção, primeiramente por causa disso. E depois, muito Você depois... que me falou do CCC? Oi? Você que me falou do CCC ou estou equivocado? Eu não entendi. Você que me falou que precisa de pessoas que têm os 3 Cs, ou não? Foi outra pessoa? Ah, não fui eu não. Mas o que seria? Os 3? Eu tô tentando lembrar. Assim, tem pessoas que têm os 3 Cs com você. Eu acho que é confiança, comprometimento e capacidade. Tá. Então tá. Eu já ia inventar aqui os 6.
Aqui, ó, eu tenho um critério muito forte aqui no meu gabinete. São 3 assessores, né? Mais 2 requisitados públicos, eu só tenho um, porque é muito difícil ver alguém no estado ou na prefeitura que não sei, é muito difícil. Mas são 14 pessoas que estão aqui. E eu preciso sentir que a pessoa sabe que ela está numa guerra. Precisa ter um sangue no olho, precisa ter um fogo no coração que esteja queimando de vontade de fazer alguma coisa. É esse o meu critério. Quando eu vejo que a pessoa vai, sei lá o quê, dá vontade de sacudir e falar assim, meu irmão, estamos em guerra. Bora! A cidade depende de você. Vamos, 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 vamos. Então, se não entendeu isso, se as pessoas que estão conosco, trabalhando e recebendo para atender o povo, não entendeu isso, não serve para mim, porque eu sei o quanto eu estou trabalhando, né? A rede social é muito pequena, perto do trabalho que a gente faz. Não dá tempo de postar tudo que eu faço no meu dia. Eu também tenho muito esse hábito. Eu tenho que começar a postar, etc, etc, etc. Mas eu tenho saído todos os dias às ruas. Isso cansa fisicamente, emocionalmente, psicologicamente muito, igual eu disse lá no começo, que é uma energia dobrada que você gasta para reverter o que está na cabeça de uma pessoa que já foi tão judiada e uma pessoa que tem informações de uma mídia porca, né? Então, eles são pautados muito fácil aí pelas grandes redes, pela Globo e pelo meio que vivem, que é um meio de sofrimento, porque eles não têm retorno dos seus impostos, né? Não tem, é muito difícil. Ainda mais nesse período de cerceamento de direitos e liberdade, que as pessoas vão precisar se redobrar para sair do estado de pobreza de pessoas que estavam trabalhando, tendo sua renda normal. E o que eu vejo nas ruas é unânime. Nossa, parabéns! Eu nunca vi um político na rua vir conversar com o povo. É unânime. Todo lugar que eu vou, a pessoa pode não gostar do Bolsonaro, pode não gostar do que eu penso, pode não gostar até de mim, não pode ir com a minha cara, mas ela fala, eu nunca vi um político vir na rua conversar com o povo. Ainda mais depois de eleito, quando não é para pedir voto. E isso precisa ser mudado. Goiânia é muito grande, eu não consigo chegar em 1,5 milhão de pessoas, não tenho nem energia para isso, mas nós temos muita força política para ir até o povo e mostrar que está lá à disposição, que está lá para servir e ser útil. Tanto é que as pessoas me olá, Gabriela, tudo bem? E aí, o que eu posso de servir e ser útil? Fale objetivamente, que bora, tem muita coisa a ser feita. Infelizmente, a renovação política ela não aconteceu aqui em 2020, na Câmara dos Vereadores. Não aconteceu e precisa ser uma renovação diária e constante. E as pessoas precisam voltar os seus olhos para a política, sim. Querem que, Gabriela, faz isso, faz aquilo, me ajuda com isso. Ok. Em qual associação você está? Em qual sindicato você participa? Você participa de algum conselho? Qual é a sua ocupação de espaço? Eu não tenho. Então, não é uma vereadora que vai resolver. Então, o povo precisa voltar os seus olhos para a política, porque é uma potência muito grande essa ocupação de espaço, tanto no meio cultural, quanto no meio político, não só no político numa Câmara Legislativa, mas nos conselhos, nos bairros, etc. E para 2022, meu amigo, é muita oração, fazer a vontade de Deus e continuar fazendo esse bom trabalho. Ficou mudo. Ouviu? Mas você... Oi, Gabriela, eu ouvi. Agora voltei. Mas você pretende continuar como vereadora ou vai tentar uma deputada estadual, vai tentar ser deputada federal? Ou também não prefere não falar nada por enquanto? Não, eu falo, não tem problema nenhum. Se eu for, Gabriela, eu não sei, provavelmente vou me lançar ano que vem. Eu não sei para quê, mas provavelmente estadual, porque eu tenho muitas pretensões aqui para o meu estado. Tá aí. Mas depende muito da conjuntura partidária, depende muito do interesse do grupo. Se não for melhor para o grupo eu não lançar minha candidatura, eu não lanço. Mas se for necessário, porque precisa de mulheres para preencher a cota, aí sim eu vou e tem que ser com o mesmo trabalho feito para vereadora. 8 ou 80, é tudo ou nada e só vamos. Foguete não tem ré, não?
Perfeito, Gabriela. É isso aí mesmo. Parabéns. Mas desde já conte com o meu apoio. Ainda que seja para continuar obrigada. Eu sou sua como fã, vereador. Marcos. Eu sou sua fã. Você sabe que você tem uma fã violenta aqui na cidade de Goiânia. Eu sou sua fã. A recíproca é verdadeira, Gabriela. A recíproca é Mas, verdadeira. Eu sou muito honesto, né? Não sou de ficar bajulando, nem de ficar de falsidade, essas coisas. Você, com certeza, tem um futuro brilhante aí. Eu espero vê-lo em Brasília em breve, né? Ainda está de pé aquilo que nós estávamos combinando. vamos, por favor. Por favor. Brasília aqui do lado é mais difícil pra você, né? Para mim não é tão do lado, não. Mas... Ainda mais que eu vou de 2 horas carro. já estou em Brasília. Nossa Senhora. Semana retrasada eu tive que ir para Brasília. E essa semana passada eu também tive que ir para Brasília. Eu falei, imagina, eu preciso ficar em Goiânia. Aí, nos outros sábados, nos últimos 2 sábados eu estava em Brasília, porque tinha 2 eventos lá acontecendo. Então, para mim é muito fácil, que é bate e volta, né? 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ah, 2 horas? 2 horas. Não, Que 2 horas e maravilha. meia, minto. 2 horas e meia. Pô, mas é muito perto. É pertinho. Enfim, É porque Brasília ocupou o meu estado, né? Eles estão dentro de Goiás ali. dependendo do dia, você chega em Brasília, eu não cheguei em casa ainda por causa do engarrafamento. Dependendo do... Mas é verdade. Dependendo. Eu saio daqui da Alerj e você chega em Brasília, eu não cheguei em casa, cara. Né? Ô, Márcio, já Enfim. estamos chegando a 1 hora de live. Vamos encerrar aqui. E eu gostaria muito da gente encerrar essa live rezando o Pai Nosso e a Ave Maria em questão da saúde do nosso presidente, que agora está hospitalizado, isso se aí. recuperando ainda daquela tentativa de assassinato do ano passado, feita por um militante do PSOL. Pode ser? Claro, não só pode, como devemos. Pode puxar aí que eu sigo. Então, nós queremos, nesse momento, Senhor, entregar a vida do presidente da República, a vida da sua família, a vida dos seus filhos, da sua esposa, a vida também dos seus ministros, a vida de todos os políticos, de todas as pessoas que estão enfermas neste momento, sofrendo. Mas nós pedimos ao Senhor, por meio desse Pai Nosso, que cuide do nosso presidente para que ele continue frente, fazendo o melhor que for pelos brasileiros, por todos nós que votamos nele, como também por aqueles que não votaram. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por favor, Márcio, as suas considerações finais, porque essa live vai ficar salva aqui no meu perfil. Com muita honra. Olha, Gabriela, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa nova, nós podemos dizer, parceria e amizade. Então, estou à disposição. Vamos fazer mais para frente outras lives com outros temas, mas foi muito bom e importante participar desta com você, tá? Estou inteiramente à disposição. Que Deus te abençoe. Amém! Muitíssimo obrigada. Faço das suas palavras as minhas, porque temos muita coisa para fazer. E eu não vou te largar, né, meu filho? Eu já sei onde você mora, eu já sei como é o seu gabinete, já tenho seu número. E eu sou uma pessoa chata. Quando eu quero uma coisa, o negócio vai dar certo. Então, bora! Bora, Márcio, bora! E você já tem um convite, hein? Já tem um convite de vir ao Rio. Vou, mas com certeza. O Israel, meu marido, tá aqui nessa live. Amor, pega o seu cartão de crédito, compra as passagens. Porque o Márcio vai dar a pousada, não vai não, a moradia. A gente vai ficar no seu... Quantos filhos, meu filho, você tem? Ah, só 6. A gente cuida dos 6 filhos, 3 filhos. Descansando com a
Fria, com 12 horas vocês vão estar querendo voltar para Goiânia. Ó, tem que ser, é treinar. Muito obrigada, viu? Conte comigo, de verdade. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês que nos acompanharam. Um grande abraço aí ao deputado Anderson Moraes, que estava nos acompanhando. Disse que você passa um negócio na careca, que eu esqueci o que é. Ô, Anderson, um abraço para os amigos. Isso é bullying. Eu vou processá-lo, vou entrar com uma representação no Conselho de Ética contra ele. Um abraço para os amigos do Paulo Cogos, que estavam pedindo para a gente dar um salve para eles e todos aqueles que nos acompanharam. Deus os abençoe tremendamente. Conte conosco, nossa missão é servir e ser útil. Viva Cristo Rei, nós jamais iremos pecar por omissão. Salve Maria, um grande abraço, boa noite a todos.